Olá, aqui a gente vai apresentar o nosso projeto sobre sistemas hidráulicos em turbinas eólicas. Nós somos integrantes do grupo 14, que o professor selecionou. Nós somos compostos pelo Daniel Herrera, pelo Alessandro e pelo Lucas Mateus. Fazendo uma breve introdução do que a gente vai falar, primeiramente a gente vai começar a dar uma introdução sobre o tema de turbinas eólicas. Posteriormente, a gente vai apresentar fabricantes e fornecedores das turbinas como um todo, não apenas dos componentes. A seguir, a gente vai falar um pouco sobre o funcionamento da turbina, tanto da parte elétrica quanto da parte hidráulica. Depois a gente vai acabar apresentando o projeto que a gente desenvolveu, junto com o dimensionamento dos componentes e os dados técnicos que foram calculados. Bom, falando um pouco sobre turbinas eólicas, elas são basicamente aerogeradores. Eles são, não é um equipamento tão moderno, pois eles decorrem do princípio do moinho de vento, no qual a hélice é conectada a um gerador, que no fim vai acabar gerando energia através da força do vento. A eficiência dessas turbinas variam de acordo com a velocidade do vento, com o design e a tecnologia utilizada. Hoje em dia, as turbinas conseguem atingir uma eficiência que pode chegar até 45%. Essas turbinas elas se dividem principalmente em dois grupos em relação à posição do seu eixo. Existem as turbinas eólicas de eixo vertical e as turbinas eólicas de eixo horizontal. Falando um pouco sobre as turbinas eólicas de eixo horizontal, elas são um pouco menos conhecidas que as turbinas eólicas de eixo horizontal. Elas possuem um eixo perpendicular ao solo, um bom comportamento na presença de turbulências e principalmente baixos índices de ruído. Em função disso, elas são mais adequadas para áreas urbanas, porque com baixo índice de ruído não vai atrapalhar, não vai acabar gerando uma poluição sonora. Mas, em função disso, elas também são menos eficientes que as de eixo horizontal, que apresentam um ruído muito mais alto e também um bom comportamento à presença de turbulências. Essas turbinas de eixo vertical, elas se dividem basicamente em dois tipos, as turbinas da Rieuss e de Savonis. As turbinas da Rieuss, elas têm uma aerodinâmica parecida com o design de asas de avião. Elas têm uma eficiência melhor que a de Savoy, que eu vou apresentar a seguir, e pode chegar a 40%. Essas turbinas, elas normalmente são utilizadas na área urbana por serem mais pequenas e compactas. Não é o exemplo dessa turbina à direita, que já é um pouco maior, que está localizada em uma área rural. Já as turbinas de Savones, elas têm uma força de arrasto que faz essa turbina girar. Elas têm uma eficiência maior em lugares com ventos fracos. E apesar dessa eficiência maior com ventos fracos, a sua eficiência são bem inferiores e só chegam a 20%. Aqui a gente tem uma turbina do tipo híbrida, como a gente pode ver no rotor central, a gente tem uma turbina do tipo Savonius e com essas turbinas na extremidade são as da Rieuss. Falando um pouco sobre as turbinas eólicas de eixo horizontal, elas são as mais conhecidas que a gente vê nessas chamadas fazendas eólicas. E também são as mais utilizadas para geração em função de possuírem uma eficiência maior. Elas possuem o conceito moinho de vento, que eu citei anteriormente, e apesar do que muita gente pensa que elas apenas possuem 3 pás, elas podem possuir uma e até 3 pás, tendo modelos que são de mais de 3 pás, chamado multipass, mas que já não é muito utilizado.
E, além disso, elas também apresentam um melhor custo-benefício, estabilidade estrutural e uma aparência melhor. Aqui a gente pode ver essas turbinas eólicas de eixo horizontal, essas nossas fazendas, chamadas fazendas eólicas, quais são postas várias turbinas, uma ao lado da outra, em um lugar que possui uma intermitência de vento boa, porque esse tipo de turbina não pode ficar em um lugar que apresente grande variação de velocidade dos ventos. Fazendo uma classificação em relação à turbina eólica de eixo horizontal, elas podem ser divididas basicamente em dois tipos, que seria em função da direção do vento. Se o vento vem pela frente, ela é chamada de upwind e faz ela girar em um sentido. Caso ela gire de acordo com o sentido que vem por trás dela, ela é chamada de downwind. Bom, aqui é apenas um gráfico sobre uma curiosidade. Desde a década de 70, que essas turbinas eólicas elas existem. Elas começaram bem pequenas, gerando pouquíssima energia, e com o passar do tempo elas vêm aumentando ano após ano, sendo que uma previsão é de turbinas terem uma circunferência de até 250 metros, gerando até 20 megawatts de potência. Hoje, para próximos anos 2020, a gente tem turbinas de 125 metros, gerando até 5 megawatts de potência. Bom, falando aqui um pouco sobre as vantagens desses tipos de equipamentos, desse tipo de energia que vai gerar, principalmente a característica, uma das vantagens é a característica ecológica, né? É uma energia não poluente, é uma energia totalmente renovável e reduz a nossa dependência com componentes fósseis, além de utilizar um recurso que é infinito, que no caso é o vento. Quanto a desvantagens, como eu disse, elas precisam ser localizadas em áreas que possuem uma intermitência dos ventos. Os ventos nessas áreas não podem variar muito. Eles têm que ser sempre em uma certa escala. Além disso, a poluição visual também é um fator que atrapalha. Como a gente pode ver naquelas últimas fotos, são várias turbinas em um curto espaço. Além disso, a poluição sonora, apesar de não aparentar, aquelas turbinas elas geram bastante ruído. E também em relação às aves, que muitas aves acabam passando pelas turbinas e como elas não têm noção do que aquilo é, elas acabam sendo mortas. Além disso, um dos principais desvantagens é para o transporte das turbinas. Como a gente pode ver na imagem a seguir, são, são turbinas muito grandes e acabam dificultando o transporte. Aqui é um exemplo, como a gente pode ver, uma turbina gigantesca. Normalmente tem que ter uma operação para transportar toda essa turbina até o lugar de destino. Bom, aqui tem uma divisão de onde estão os aerogeradores no Brasil. Como a gente pode ver, nas regiões de mais alto consumo do Brasil, que é a região sudeste e centro-oeste, a gente não tem muitas usinas eólicas, basicamente em função dos ventos. No Nordeste, a gente tem essa maior intermitência de vento e normalmente é separado por estado. Normalmente são os maiores estados que possuem essas, essas, essas usinas eólicas. Falando um pouco sobre fabricantes e fornecedores dessas turbinas num todo, falando em relação ao Brasil, a General Electric e a Alstom é a empresa que possui maior capacidade instalada no país. Ela opera em 7 estados, no Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Em seguida, a próxima empresa que a gente tem é a Siemens, a famosa Siemens, também possui uma capacidade instalada relativamente grande
e também operação em 7 estados. O que a gente pode ver é que esses estados normalmente se repetem em todas essas empresas que têm capacidade instalada no Brasil em função dos ventos. Em seguida, a gente tem a Vestas, com uma capacidade um pouco menor que as anteriores, e com operação em 5 estados também. Em seguida, a gente tem a Wobin Enercon, também com uma capacidade relativamente menor, operação em 5 estados. Com a Nordex também, já entrou no mercado brasileiro há pouco tempo, mas que vem ganhando espaço. A seguir aqui tem um gráfico à direita, onde mostra a participação de mercado dessas empresas, que a gente pode citar aqui que a maioria das empresas não são nacionais. A empresa nacional que vem criando destaque nessa área é a WEG aqui, que ainda tem uma pequena fatia do mercado. Os princípios de funcionamento. Há mais de 1000 anos, os molinhos vêm ajudando a humanidade em converter energia contida no vento em outras formas úteis. As turbinas eólicas hoje em dia são capazes de produzir grandes quantidades de energia devido ao desenvolvimento que tem tido nesses últimos anos. No gráfico, no gráfico, a gente pode apreciar como desde 2005 a produção de turbinas no Brasil tem aumentado quase exponencialmente, começando em 2005 em 27.100 unidades até 2019 com 17.765 unidades. Bom, a geração de energia, basicamente, a, as pás são movimentadas pelo movimento vertical do ar. Essas pás estão acopladas a um rotor. Esse rotor produz energia CA. Essa turbina é normalmente conhecida como aerogerador ou turbina eólica. Como foi falado, ela produz uma corrente alternada, que depois é retificada para corrente contínua. Essa corrente é utilizada para carregar baterias que posteriormente pode ser utilizada utilizando um inversor para colocar direto na rede. A gente na imagem pode apreciar como que o sistema para gerar energia funciona. Primeiro passa pela turbina eólica, está ligada a um rotor que produz energia CA, armazenando baterias. A gente pode ver no inversor chegando os terminais positivo e negativo, e depois esse inversor converte em corrente contínua em corrente variável que já pode ser jogada na rede. Bom, o desenho das pás, o formato delas, registra diretamente em quanto energia pode ser absorvida. Esse, o, Essas lâminas estão formadas por um conjunto transversal de aerofólios. Esses aerofólios convertem a passagem do vento, que vem no sentido normal, a hélice, numa força de sustentação que produz um torque no eixo. Esse torque faz com que a pá rotacione sobre seu eixo. Esses aerofólios são o formato da lâmina, é feito via simulação antes do projeto, com muitos câmaras de vento, projeto isolado e projeto isolado de software. Bom, a gente pode apreciar que o sistema de rotação da turbina eólica não funciona em altas rotações. Então, para ser acoplada a um gerador, ela precisa de uma caixa multiplicadora. Essa caixa tem como entrada a movimentação das pás da turbina eólica e como saída no gerador. Normalmente, a gente utiliza uma relação de 1 para 90. Então, uma rotação
do aerogerador significaria 90 revoluções no final da caixa multiplicadora que vai para o gerador. A gente pode ter condições de clima onde o vento, condições climáticas não adequadas, o vento pode ultrapassar a velocidade onde o projeto da turbina foi projetado e danificar o sistema. Por isso, existe um sistema de freio. Esse sistema de freio tem um acionamento hidráulico, muito parecido aos utilizados nos carros, só que a maior escala. Bom, do sistema de controle do ângulo de ataque, nem sempre o vento pode atuar numa direção arbitrária. Por esse motivo, é sempre desejável que o vento ataque as pás num ângulo de 90 graus. Então, como pode ser apreciado na figura, existe um medidor de velocidade e direção do vento. Então, esse sensor faz a leitura da direção do vento e acopla a turbina para formar um ângulo de 90 graus e assim aproveitar o máximo possível da energia. Tem o regulador da carga, que ele controla a energia vindo do, das turbinas eólicas, e quanto que essa energia é convertida para corrente contínua e é armazenada na bateria, e quanto pode ser jogada diretamente na rede. Se o sistema está sobrecarregado, ele normalmente converte para corrente contínua, coloca nas baterias, espera as baterias carregarem, aí quando a bateria está carregada, ele para, começa a jogar corrente diretamente na rede mediante o inversor, ou e de noite, por exemplo, quando o sistema se encontra em repouso, a corrente CC armazenada na bateria, por meio do retificador, pode ser colocada direto na rede. Então, esse regulador de carga faz essa interface. Os bancos da bateria, é importante falar deles, pode ser monobloco, que são para sistemas pequenos, de menor porte, mais domésticos, a gente poderia falar mais domésticos, assim, e tem os que são estacionários, que são bancos de baterias. Aí sim, a gente está falando de uma turbina eólica de porte industrial maior. Finalmente, a gente tem o inversor, que é o encarregado de converter a corrente CC armazenado nas baterias, já fossem de 12, 24, 48 volts, em corrente alternada CC de 230 volts a 50, ou depende do país, 60 Hz, que pode ser utilizado na rede pública. Bom, como todo sistema dinâmico, a gente precisa de um sistema de controle para ter uma velocidade desejada e ter o máximo de eficiência possível. Aí a gente no diagrama pode ver como existe uma malha de controle aqui, com um sistema de controle específico para a turbina hidráulica. Ele faz o seguinte, conforme a velocidade desejada, ele vê tipo, se tem que ter uma variação no sistema. Ele adequa o pitch, o atuador do pitch, que seria o ângulo de ataque da pá com o vento, mexendo nesse ângulo, modificando esse ângulo, ele pode aumentar ou reduzir as rotações das aspas. Esse sistema tem um sistema de acionamento hidráulico que a gente vai projetar logo em seguida. Esse controlador faz a checagem da velocidade do rotor, ver se está ok para ser convertida em energia CC, colocar nas baterias, ou ele ele modifica o ângulo para já ter aumentar ou diminuir. Também é encarregado de acionar o freio caso necessário e também movimentar o
e atuar conforme a leitura da direção do vento para movimentar a hélice. Certo. Eu sou o Lucas e agora a gente vai detalhar um pouco mais a parte do projeto do sistema hidráulico em si. Até agora, todo esse overview, esse resumo, é muito importante para que a gente tenha noção completa de como funciona a turbina eólica, e entendendo esse sistema, esse funcionamento, a gente consegue entender quais são os subsistemas necessários para funcionamento da turbina eólica e quais são os subsistemas desses sistemas que são hidráulicos, que a gente vai ter que projetar. Então, basicamente, nessa figura, nós temos todos os componentes necessários para um aerogerador, uma turbina eólica genérico. Existem alguns focos aqui que a gente precisa dar. Basicamente, um sistema hidráulico, ele é muito bom para movimentar coisas muito pesadas. Então, a gente vai utilizar um sistema hidráulico para, por exemplo, movimentar o ângulo das pás. Aqui, essas são as pás, então a gente consegue girar, translocar elas aqui. A gente também consegue girar esse nacelle aqui, para ele ficar sempre na direção do vento, porque, como o Daniel acabou de comentar, é sempre mais eficiente e mais produtivo, gera mais energia que a turbina esteja virada na direção do vento. Aqui, né, nesse item 15 aqui, a gente consegue ver o sistema hidráulico. Então aqui nós temos um reservatório. Normalmente uma turbina eólica não tem apenas um reservatório, e isso vai ficar melhor exemplificado na sequência no nosso projeto. Então, como eu acabei de pincelar, existem algumas funções específicas para o sistema hidráulico dentro dos aerogeradores. Nessa figura aqui à direita, nós conseguimos ver, por exemplo, um reservatório específico para frenagem. Então, a frenagem é importante, como o Daniel acabou de comentar, e existe um reservatório específico para isso. Ele é mais compacto, ele é menor, ele é utilizado apenas para o freio e para dispositivos de segurança. Tem uma central de arrefecimento, uma central de lubrificação, que fica normalmente na torre, além dos cabeamentos que vão ser ligados diretamente na saída do gerador. E nós também temos o reservatório de maior tamanho, de maior porte, que vai ser responsável pela movimentação das pás e do nacelle. Nacelle seria esse bloco aqui que engloba todos os sistemas e instala e fixa tudo. Basicamente, os movimentos que a gente está buscando aqui na angulação da pá, eles ficam escritos aqui dentro. Então, a gente pode ter acumuladores aqui, se for necessário, para fazer reaproveitamento da energia. Para fazer esse giro aqui do pitch system, a gente chama isso de sistema de pitch. E esse eixo azimutal aqui, que basicamente vai fazer o giro da base. Então, isso também é controlado por atuação hidráulica. Pode ser, né? É uma dos métodos. Esse é um diagrama simplificado que a gente utilizou e que representa bem o subsistema do controle de pitch. Então, basicamente, nós temos as 3 pás representadas, e a atuação nelas vão ser feitas por cilindros hidráulicos. Então, a gente consegue ver esses cilindros, o cilindro 1A1, 1A2 e 1A3, e cada um deles controla o ângulo de ataque das pás. Esses cilindros, eles vão ser controlados por válvulas direcionais proporcionais, então elas vão ser ativadas, essas válvulas, e vão ser ativadas de acordo com o nosso com o nosso sistema de controle, que está acoplado no aerogerador. E claro, todo esse fluido vem de um reservatório, que também vai ser dimensionado por nós, que tem todo esse conjunto de bomba, motor hidráulico, filtros, válvula de alívio, entre outros. Então, vamos nos adentrar mais em como a gente fez o dimensionamento de cada um desses componentes.
começando pelo cilindro hidráulico. Então, o nosso foco foi no subsistema de pitch control, e para isso a gente precisa de 3 atuadores hidráulicos. Nós fizemos uma pesquisa e notamos que, em média, uma pá pesa 17 toneladas. E então a gente estimou uma aceleração que não fosse muito brusca para fazer essa atuação no ângulo de ataque da pá. E utilizando essa aceleração de meio centímetro por segundo, 17 toneladas, a gente conseguiu calcular a força necessária aqui de 85 newtons. Com essa força, a gente conseguiu calcular, e utilizando a pressão de trabalho que a gente estimou para um cilindro que a gente achou necessário que o cilindro vá ter, a gente conseguiu calcular a área da haste que vai estar sendo aplicada na pá. Então, essa área foi de 4,10 centímetros ao quadrado. Com essa área, a gente consegue calcular o raio da haste, e com isso a gente conseguiu calcular os outros parâmetros, como o volume da haste, e utilizando um catálogo, nós definimos o raio do cilindro, o comprimento do cilindro, e calculamos o volume do cilindro hidráulico. Então, este foi o cilindro que a gente escolheu, o cilindro da Parker, ele é da linha RDH, ele tem essa pressão de trabalho que a gente desejou de 3.000 PSI, tem a temperatura de operação dentro dos limites necessários, ele é feito de material de aço ferro dúctil, o fluido recomendado é o óleo hidráulico filtrado. Ao longo dos nossos componentes, a maioria deles utiliza óleo hidráulico, o sistema de frenagem usa óleo mineral, e o tamanho é sob encomenda. Então, isso é muito importante para a gente. Esses cilindros maiores, eles normalmente são feitos sob encomenda, e eles aceitam a encomenda dentro desses valores aqui que a gente estipulou. Eles passam uma range de valor mínimo e máximo, e essa range de valores está sendo cumprida aqui no nosso projeto. Após isso, nós conseguimos dimensionar as válvulas proporcionais direcionais. As válvulas, elas precisam atender a pressão que vai chegar até os atuadores, e nós escolhemos a fabricante Atom, esse modelo aqui, KBFD G5V5. Ele utiliza um fluido recomendado que tem que ter essa taxa de microns, de 17 microns maiores que 100, 15 maiores que 60, tem esse código. E ele, de acordo com como a gente pode ver na tabela, ele cumpre essa especificação. As portas dele trabalham com até 3.000 PSI. Aqui a gente consegue ver o desenho desse modelo que foi escolhido. A gente também consegue ver aqui na direita as portas. A porta A B, e todas essas portas que são configuradas lá no diagrama, que vão ser conectadas e ligadas diretamente nos atuadores. Ela também tem um redutor de pressão. E agora o Daniel vai comentar um pouco sobre a unidade de potência na atuação de controle, que é uma unidade muito relevante para a parte do pitch control. Bom, a unidade de potência é aquela encarregada de fornecer energia suficiente para o sistema atuar. É necessário fornecer uma vazão e pressão suficiente para todo o sistema, para englobar os componentes definidos no projeto, como sendo o motor hidráulico, a bomba hidráulica, o reservatório, filtro retorno e a válvula de alívio. Como que a gente projetou isso aí? A gente sempre pensa no pior dos casos, por exemplo. No pior dos casos, como tem uma aceleração, a gente projetou uma aceleração de 0,5 centímetros por segundo ao quadrado, ele vai levar um tempo de 13,41 segundos para completar todo o trajeto do percurso do cilindro. Então, a velocidade atingida no final será de 0,67 metros por segundo. Então, no pior dos casos, a gente vai ter essa velocidade para ser cumprida. A vazão máxima a gente vai ter que vai ter que ser fornecida, a gente multiplica pela área, de um total de
2,74 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo. Aí, no pior dos casos, tipo, seria o pior dos casos, seria a gente ter que atuar com os 3 cilindros ao mesmo tempo. Então, a gente multiplica essa razão por 3, dá um total de 8,24 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo, que corresponde a uma vazão, pensando litros por minuto, de quase 5 litros por minuto. A gente projetou, vai ser comentado posteriormente, uma unidade de potência de 10 litros por minuto. Então, a gente tem um bom colchão, por assim dizer, a gente pode... tem o dobro do necessário, então é um valor mais que suficiente. Certo, isso mesmo. Então, a gente conseguiu notar aqui que a vazão necessária é praticamente 5 litros por minuto. O que a gente fez foi ir no catálogo da Parker e a gente procurou unidades de potência como um todo. Então, a gente não foi atrás do motor, atrás da bomba e dos filtros, a gente resolveu dimensionar de acordo, procurando a unidade de potência completa. Então, para trabalhar na potência necessária, perto da potência de 3.000 PSI máxima, a gente escolheu este conjunto aqui. Então, seria um motor que trabalha em 3.7 kW e uma bomba que trabalha em 10.2 litros por minuto, girando numa velocidade de 1.725 RPM. Com isso aqui, a gente consegue estimar o volume do reservatório. Então, basicamente, nós temos o volume das mangueiras, que nós vamos mostrar com mais detalhes a seguir. Temos o volume nos atuadores do pitch control, que é basicamente o volume dos cilindros menos o êmbolo, vezes 3, que dá esse volume aqui. E esse volume dos cilindros mais o volume total das mangueiras, a gente precisa de um reservatório de pelo menos 105,8 litros para conseguir acoplar todo o nosso sistema se tudo estiver ativado simultaneamente. Com isso, a gente escolheu a unidade de potência mais próxima do catálogo, que tinha o tanque de 150,4 litros. O motor e a bomba têm essas características já citadas anteriormente. O fluido operante é o óleo hidráulico premium com viscosidade entre 150 e 250, o que bate com o necessário também pelos atuadores e as válvulas. O limite máximo de operação, 71 graus. Então, as conexões de tubulações, elas foram calculadas de acordo com a velocidade necessária. Então, com essa velocidade e tendo definido o litro por minuto da bomba, a gente consegue calcular a área interna. A área interna do cabo necessária é de no mínimo 25,37 centímetros ao quadrado, ou diâmetro de 56,8 milímetros. Dando uma olhada nos catálogos, a gente encontrou essa conexão aqui, de diâmetro de 64 milímetros, que trabalha com a pressão bem aproximada do que é necessário. Basicamente, este aqui é o catálogo da fabricante Uber Plastic. Este é o modelo, temperatura mínima e máxima dentro dos valores necessários, recomendados. Também trabalha com fluido necessário, óleos minerais. Então, é tudo bem parecido. Essa daqui é uma conexão que é especial também para trabalhar com óleos minerais. E utilizando essas medidas aqui de diâmetro, a gente consegue, o que foi utilizado aqui para o cálculo do volume morto, né? A gente também estimou aqui 10 metros mais ou menos, que seriam utilizados para a conexão de todo o sistema. Mais especificamente, a gente também procurou uma unidade de potência para os freios. Como foi comentado, o subsistema dos freios precisa de um reservatório separado. Por que isso? Para facilitar também a manutenção sem prejudicar e facilitar a manutenção e limpeza de reservatórios. Por quê? Essa unidade é compacta, ela é uma unidade feita sob medida da Haidak, é a fabricante, e ela faz essa unidade especificamente para ser uma unidade de potência de freios de aerogeradores. Então, tem um catálogo específico deles disso, a gente selecionou
essa unidade de potência, então ela tem essas características de vazão máxima, de motor, tamanho da bomba, qual é o tanque de óleo, o fluido operante que ela utiliza, temperatura de operação, o limite mínimo de menos 20 graus, então todos os valores batem com o setor de operação que foi definido no resto do projeto. E aqui é o porquê é importante. Então, basicamente, esse sistema de freios, ele trava esse yaw brake, que seria o eixo azimutal, o freio azimutal. Basicamente, quando a gente gira a nacelle, que seria girar a torre para ficar de frente com o vento, depois que a gente gira ela, a gente tem que travar ela novamente e manter ela sempre fixa, né? Então, isso é utilizado para isso. Também tem um freio de rotor, que é utilizado para manter a rotação do rotor. E também tem um bloqueio de rotor. Isso é muito importante para manutenção. Então, o pessoal da manutenção sobe lá, vai querer fazer a manutenção. É muito importante que eles façam essa trava no rotor para garantir a segurança deles. Inclusive, tem versões dessa unidade de potência que tem duplo rotor lock. Então, para garantir ainda mais segurança. E basicamente aqui a gente tem toda a representação do reservatório, a bomba, o conjunto bomba-motor definido no conjunto, e eles são ativados por basicamente sistemas de controle que enviam os sinais, e a gente consegue garantir o travamento, o freio desses sistemas. Então eu gostaria de agradecer pela atenção. Muito obrigado. É isso.